Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Caroline Lina e sou jornalista aqui da FTD Educação. E hoje eu vou levar vocês para uma viagem super legal. Será que vocês estão preparados? Então vem comigo e embarque nessa aventura com destino ao Clique Literário. E nesse mês de setembro o Clique Literário completa 1 ano. E para comemorar, essa edição será um pouquinho diferente. Então vamos entender como esse projeto saiu do papel? E já adianto para vocês que esse nome Clique Literário saiu dessa cabecinha dessa pessoa que vos fala. Eu recebi essa missão no marketing de nomear esse projeto da FTD Educação. E partindo do pressuposto de que uma aventura vai começar uma nova conexão, veio esse nome, Clique Literário. E agora vamos conhecer quem criou o Clique Literário. Isabel Coelho, Estevão Azevedo e Bruno Rodrigues. Vamos lá? A ideia do Clique Literário, né, surgiu assim faz um tempo já, mas não exatamente nesse formato. A gente sempre teve vontade, teve um desejo de ter algum tipo de ferramenta que comunicasse o que a gente fazia, né, o que a gente estava fazendo com os livros de literatura, seja a partir, né, da produção, então do ponto de vista da produção, então como a gente fazia os livros, editava os livros, as decisões, né, de edição, até, enfim, a vida do livro depois que ele ficava pronto. Então, a repercussão nas escolas, né, convidar professores para falar sobre como que eles trabalhavam os livros, depoimentos também de leitores, enfim, trazer um pouco dessa vivacidade do nosso catálogo. O Clique Literário nasceu da percepção que a gente aqui na FTD dispunha de um material muito rico. A gente estava sempre produzindo coisas novas relacionadas à literatura e a gente percebeu que faltava um meio eficiente de entregar, de comunicar, de levar esse conteúdo às pessoas que se interessam por essa arte, que é a arte literária. O ecossistema da literatura é muito vasto, né? Desde o autor até o leitor, entre essas duas pontas, há muita gente interessada em como se faz um livro, que tipo de coisa pode entrar num livro, né? Que tipos de livros existem, como muda o livro ao longo do tempo. Então a gente pensou num modo de reunir tanto conteúdo interessante em diversas linguagens, em vídeo, em texto, em imagem, e é daí que surge a ideia do Clique Literário, esse canal de comunicação com todo mundo que se interessa pelo que a FTD faz no universo da literatura. Então esse formato, né, de uma newsletter surgiu, na verdade, pela ideia da equipe de marketing, que foi muito legal, a gente ficou muito contente, né, com essa proposta da gente fazer esse material juntas, as duas áreas trabalhando juntas, e tá dando super certo, assim, né, porque a gente de fato tem conseguido colocar ali um conteúdo muito bacana e ter uma agilidade com um layout muito bem feito, enfim, com redações, né, dos textos bastante apuradas, então a gente está bastante contente, né, com esse resultado aí. Nesse primeiro ano de Clique Literário, a gente percebeu uma coisa muito interessante, que às vezes as pessoas que se envolviam na produção ou que tinham interesse na literatura da FTD, muitas vezes não ficavam sabendo de detalhes ou de especificidades, de coisas bacanas que estavam relacionadas ao universo do livro. Então a gente recebeu muito retorno interessante, rico, de leitor, de tradutor, de ilustrador, de autor, de professor, de educador, que viu que o que ele conhecia da literatura da FTD era uma fatia muito pequena. As pessoas ficaram felizes de ter acesso a muito mais do que a gente faz e que está relacionada com as coisas que elas querem saber, ler, conhecer. Em termos de repercussão, né, da nossa newsletter, a gente tem conseguido acompanhar com os dados, né, de acesso, de cliques, de tempo de leitura, né, os temas que são mais lidos, né, ou mais queridos dos nossos leitores. A gente tem conseguido também captar esses leitores que têm interesse por ter notícias da área de literatura da FTD Educação, que é bastante importante e significativo para a gente também apontar de fato o cliente correto, né, o leitor correto que se interessa pelo nosso material. Então a gente tem sentido, né, esse 1 ano serviu um pouco para a gente testar esse experimento e agora, né, investir no que a gente entendeu que funciona melhor.
e vieram até sugestões também. Então a gente passou a receber retornos, né, de pautas que faltavam, de matérias que seriam interessantes, de entrevistados que elas gostariam de ver no Clique Literário, o retorno sobre a própria linguagem, que tal entrevista foi tão boa, por que vocês não fazem em vídeo? Então o Clique Literário trouxe esse resultado muito rico de interação com quem gosta do que a gente gosta, que é a literatura. Rola principalmente primeiramente uma reunião de pauta, né, para selecionar o que vai sair na próxima edição do Clique Literário, em que as equipes de editorial e marketing de literatura se encontram, né, uma reunião para a gente conversar sobre a próxima pauta, o que pode ter uma entrevista, né, com algum autor, alguém ligado à literatura, reportagens sobre literatura em sala de aula, como abordar diversos temas relacionados à literatura, assuntos que estão em pauta, né, na área da cultura, efemérides, datas comemorativas, e temos sempre algum book trailer, né, um trailer de livro que a gente vai pegar de algum livro recente, algum lançamento para publicar. É um processo interessante e difícil até, porque a gente está repleto de estímulos para todos os lados, né? A literatura abarca tudo. E a gente produz muita coisa. Então, o que a gente vai selecionar? A gente sempre fica atento também nas efemérides ou em assuntos importantes que vão acontecer ou eventos importantes que vão acontecer ou que já aconteceram para a gente repercutir na newsletter. Primeiro, a gente tenta pensar no que o mundo está querendo, né? No que as pessoas, a sociedade, os leitores, esse mundo da literatura está comentando, está querendo saber nesse exato momento. Então tem as épocas do ano que são propícias a alguns tipos de pauta ou de conteúdo, por exemplo, o mês da consciência negra, né? O Dia Internacional da Mulher, o Dia da Criança, o Dia do Livro Infantil. Então, esses estímulos que vêm da sociedade, dos leitores, do mercado editorial, das escolas para nós. Também tem um outro caminho que é de fazer chegar às pessoas o que a gente considera que tem de mais rico aqui dentro e que está sendo produzido. Então, às vezes tem um livro muito especial que saiu e que às vezes ainda não foi muito bem percebido, que as pessoas não tiveram acesso, então a gente traz alguém que trabalhou nesse livro, um ilustrador, um artista gráfico, um tradutor, para contar um pouco do seu ofício, para dizer um pouco como é que faz o seu trabalho. É sempre assim, como é uma equipe muito aguerrida e muito empolgada, né? A gente sempre tem mais de uma opção para uma sessão, então a gente tem que ir dosando um pouco os livros que a gente gosta mais de aparecerem uma ou duas vezes e não todas as vezes, e também de colocar uma variedade grande, né, de materiais e chamar pessoas também diversificadas, enfim, que vão trazer leituras diferentes e interessantes sobre os nossos materiais. A gente pensa em pautas que tenham uma unidade, um conceito a cada mês, né, tem um eixo, mas que também deem conta de todas essas necessidades, né, do que o público quer conhecer, do que a gente acha que o público merece saber, do que a própria FTD tem a oferecer em muitos setores e aspectos. Eu acho difícil escolher um. Teve um livro particularmente em que eu talvez tenha menos editado, porque ele de certa forma já estava mais pronto, né? E a edição de texto nesse tipo de livro que eu vou falar agora não é tanta como em outros tipos de livro, mas foi muito, muito bom em vários sentidos de trabalhar nele. Foi o livro Mapinguari, uma história em quadrinhos. Né? E aí, né, acho que dá para entender, o texto na história em quadrinhos é muito mais reduzido, a edição de texto você mexe muito menos no texto do que num livro de texto ou mesmo um livro ilustrado. Porém, foi uma experiência muito gostosa de lidar com um material que é diferente dos outros com os quais eu costumo trabalhar e que é de muita qualidade. Inclusive ele rapidamente recebeu prêmios, recebeu o selo White Ravens da Biblioteca Internacional da Juventude, lá em Munique, na Alemanha. Além disso, é uma parceria, né, da FTD com o WWF Brasil, que é uma entidade da área de meio ambiente. Então ele tem uma temática socioambiental muito forte, que é algo que me agrada. Eu tive também a sorte no sentido de acaso, mas também de privilégio,
de produzir e até mediar, né, trabalhar como mestre de cerimônias do lançamento desse livro, que foi uma experiência muito nova e muito gratificante, né? Então a gente teve teve 2 mesas virtuais, né, com os autores, com convidados especiais. Aliás, tivemos um convidado da casa que é autor, que é colunista na Clique Literário, que é o Paulo Lima, né, nosso consultor educacional. Tivemos também a Ângela Mendes, filha do Chico Mendes, e pessoas também da FTD, do WWF, foi bem bacana. Fui convidada e aceitei com o maior prazer, né, de todo mês ter um texto, uma espécie de coluna, mas que também a gente vai variar um pouco, né, as pessoas que podem escrever, a gente vai abrir para outras pessoas escreverem também, mas até então eu, enfim, fiz alguns textos de maneira regular, né, para as últimas edições. E para mim é sempre um desafio, mas ao mesmo tempo a literatura infantil e juvenil é a minha vida, né, o que eu faço há muitos anos e respiro isso todos os dias do dia inteiro, então tem bastante tema para falar. E a gente faz muita coisa também, a gente pensa a literatura infantil e juvenil, a gente quer ser esse lugar crítico, então a equipe, de uma maneira geral, também traz muita discussão para o nosso fazer, para a maneira como a gente edita os livros, para a maneira como a gente pensa o catálogo. Então, os temas surgem e aparecem e isso sempre serve de inspiração para trazer, enfim, essas reflexões na coluna. Mas, de fato, a ideia é que a gente consiga alternar esses autores, né, e chamar outras pessoas da equipe também que vão começar a colocar ali também as suas opiniões. No Clique Literário, eu já pude contribuir como autor, como um dos entrevistados, porque tem um livro publicado pela FTD, um livro infantil, e também ajudei a pensar nas pautas, escrevê-las, né, pensar em que conteúdos de outros autores, outros artistas deveriam fazer parte de cada edição. E as duas funções são muito interessantes e me ajudaram. Como autor, eu fiquei muito contente de que um canal que chega a tantas pessoas, que tem tanta repercussão e que reúne o que de mais legal a gente produziu, eu fiquei muito contente de, como autor, poder ter meu trabalho divulgado e falar um pouco das minhas ideias num espaço tão rico e que chega a tantas pessoas, né? E no Brasil inteiro, né? O Clique Literário tem assinantes, né, tem leitores, tem pessoas que consomem conteúdo de todos os lugares do Brasil, de todas as classes sociais, né, dos diversos papéis na cadeia do livro, desde o professor, o educador, até ilustradores, tradutores. Então foi muito bom para mim e fiquei muito contente de que, como escritor, eu pude ocupar um espacinho ali. Como editor, eu pude participar, ficar feliz pelos outros desse mesmo modo, né? Eu pude ajudar tantos profissionais do livro, não só os que aparecem na capa do livro, o ilustrador, o autor, mas às vezes alguém que escreve um texto de quarta capa, um tradutor, né, um designer gráfico que ajudou a conceber o livro como objeto. Eu pude ajudá-los a comunicar que o trabalho deles, tanto quanto da pessoa da gráfica, quanto do educador que divulga a literatura nas escolas, que o trabalho deles é tão rico quanto o de todos os outros e que o livro, no fundo, é um trabalho coletivo. Assim como o Clique Literário, né? Ele tem essa função importante de mostrar que, para um livro nascer, muita gente é envolvida. Não existe o artista que faz o livro. O artista sozinho, sem toda a cadeia do livro, e a FTD faz parte dela, as escolas fazem parte, as livrarias, as bibliotecas, sem todas essas pessoas, um livro não nasce, porque o livro só nasce quando ele é lido. O livro que é escrito e não é lido, ele não existe. Então o livro nasce quando ele é lido. E o Clique Literário mostra todas as etapas, todos os esforços e todos as paixões que são movidas para fazer um livro nascer na imaginação de um leitor. A parte mais legal da edição de um livro, da construção de um livro, é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque tem muitas partes legais, mas eu acredito que quando eu leio pela primeira vez o texto do autor, né, o original, como a gente chama, é um momento muito interessante, porque eu nunca tive contato com aquela obra, com aquela criação, né? Então, e é um momento em que ainda poucas pessoas tiveram contato com aquela criação. Então, eu estou lendo algo que chegou ali para mim e que vai se transformar num livro, mas ainda é um arquivo de Word
que precisa ser burilado, lapidado, editado, diagramado. Outro momento que eu acho muito gostoso é ver esse texto sendo diagramado e recebendo as ilustrações, porque aí sai da coisa do Word, né, um arquivo que visualmente é igual a todos os outros, para ganhar cores, visual, ilustrações, e aí é uma surpresa, né, cada vez. Além de coordenador da literatura aqui da FTD, eu tenho uma vida paralela no tempo livre, que é a de escritor. Eu tenho vários livros publicados, tanto para o público adulto quanto para o público infantil, de ficção e de não ficção. E eu fico contente de poder ver os dois lados dessa moeda. Pela FTD eu tenho um livro infantil que me encanta, que se chama Pronto, Foguete, Vamos. Me encanta porque escrever para crianças é uma coisa que é muito prazeroso. Você pode escrever com leveza, você pode escrever pensando na diversão, e também você está escrevendo para um público, né, para um leitor que está em formação. Então isso tem um impacto que assim, é na construção de um cidadão, eu diria, né? Você está escrevendo um livro para alguém que ainda está no processo de adquirir o hábito de ler, de incorporar valores que são passados por meio da literatura. Então eu diria que é uma responsabilidade ainda maior do que escrever para adultos. Então poder ter um livro infantil é uma coisa que me satisfaz muito, poder ser um escritor de literatura infantil. Eu sinto que eu estou fazendo, que eu estou contribuindo para a formação, né, de cidadãos, né, fazendo uma literatura em que eu acredito. E como editor eu faço isso, mas ajudando outros escritores a pensarem nessas questões, né? Então eu sou um cúmplice nesse aspecto. E eu me sinto honrado também como editor, porque como escritor eu sei o apego, o carinho, o investimento que eu faço em cada palavra, em cada linha que eu escrevo. Então como editor eu sei da responsabilidade que é eu mexer nesse material que outros criadores fizeram, né? E eu sei da alegria que é sentir que eles confiam que eu vou ser um cúmplice, um parceiro, para fazer eles chegarem no que eles têm de melhor, né, do ponto de vista da escrita. Então é muito prazeroso e muito compensador poder fazer esses dois papéis. A pauta mais incrível em que eu trabalhei no Clique Literário foram algumas, né? Mas eu gosto de uma que eu ajudei a sugerir, que foi a do centenário da Semana de Arte Moderna, né? Se não me engano, na edição de março do Clique Literário, porque foi uma pauta, entre outras, que ajudou a expandir para além do universo do livro, né? Para além do objeto livro, mas também do universo do livro, porque a Semana de Arte Moderna não é só literatura. Literatura, é teatro, artes plásticas, é música, e acho que é um pouco isso que a gente quer tratar quando a gente vai para o nosso público, né? Que o livro está imerso na cultura e na sociedade. Teve também um conteúdo que passou por mim, que eu podia editar, e foi muito prazeroso de fazer isso, que foi já pela sessão Entrevistando, a entrevista com a Rita Carelli e o Daniel Munduruku, que são autores da FTD. Eles falam muito sobre cultura indígena, ambos têm uma vivência, né? Evidentemente Munduruku como indígena, mas a Rita também uma vivência muito forte nessa área, e falam sobre como abordar a cultura indígena em sala de aula e a partir da literatura. Teve outra entrevista da qual eu não participei como editor, mas que eu gostei muito de ler, que foi a do Maurício Negro, autor do livro Gente de Cor, Cor de Gente. Além disso, teve uma pauta que eu participei na reunião de pauta, eu gostei muito de vê-la, né, como reportagem, que saiu na sessão chamada justamente Em Pauta, que é sobre ocupações urbanas e tem como pano de fundo o nosso livro Estranhamentos. Então, para o próximo ano, né, o que a gente vai trazer de novidade, né? Eu acho que primeiro a gente fez uma reflexão sobre esse um ano de Clique Literário, a gente aprendeu muito, foi muito legal. Então, a gente tem aí algumas implementações para fazer na própria News, né? Agora que ela ganhou um corpo, que tem essa equipe consolidada, enfim, a gente consegue transitar essa News para outras áreas da FTD também. Eu acho que especialmente o e-commerce e as redes sociais enfim, a nossa news vai ficar um pouco mais presente, um pouco mais robusta. Tem gente que pensa ou pode pensar que a literatura é o livro, né? Quando a gente fala de literatura, está falando de livros ali na estante ou na mesa, né? Ou na cabeceira, no criado mudo.
Mas a literatura, ainda mais hoje, né, como no universo das redes sociais, das mídias variadas, né, cada mês surge uma forma diferente de se comunicar, né, no mundo, o que é bom. A literatura nesse mundo, ela vai muito além do livro. A literatura que nem está no livro, né? Basta a gente pensar em quantos canais que comentam literatura e que vivem literatura, quantas redes sociais de leitores, quantas comunidades de leitores, ou livros que nem estão no suporte livro. Tem livro sendo publicado no Twitter, em forma de tweet, né? Tem gente falando de livro no TikTok. Tem livro... O livro é como se fosse assim o mote, né? Um ponto do qual saem muitas linguagens, muitas formas de comunicação, muitas paixões, muitos desejos. O livro agrega um universo de pessoas e de manifestações tão diversas, né? E o clique literário tem um pouco esse aspecto também. Ele vem trazer, vem aproximar todas essas formas, essas vozes, essas diferentes maneiras de circular e de amar os livros. O livro, ele é o nosso suporte, e, inclusive a gente tem esse suporte em diferentes formatos também, né? E a gente, enfim, vulgarmente chama de livro, mas aí a gente também tem o e-book, tem o audiobook, enfim, tem uma série de formatos onde esse texto literário aparece. E esse texto literário pode vir também em forma de áudio, etc, etc, né? Eu acho que a gente poderia usar a seguinte imagem, assim, né? Literatura é um conjunto e o livro está dentro desse conjunto, né? Literatura é um ecossistema, né, bastante complexo que permeia as nossas vidas, né? Então, existe literatura numa ventania, né? Existe uma poesia, né, em tudo que acontece no nosso dia a dia e isso se transforma num texto, por exemplo, né? Então você está aberto para a literatura, você está aberto para a vida, você está aberto para a poesia, para as artes, enfim, para tudo isso. E se de repente isso, né, se tornar um texto e tocar outras pessoas, aí a gente está participando dessa comunidade literária. Vai além do livro, certamente. Como eu disse um pouco antes, o livro é um objeto físico e digital que transporta ideias, mundos, ficções, né, que saem ali da mente, do coração do autor para chegar em leitores do Brasil, de todo mundo, mas que vai dialogar com diversos outros mundos, né? Como a gente falou da Semana de Arte de 22, a literatura está imersa ali e se relacionando com várias outras artes, mas não só. Ela está em sala de aula, ela é apresentada de outras formas, né? Então ela é divulgada por meio de um book trailer, que é uma ferramenta super interessante. Ela pode motivar um lançamento de livro que se torna um evento cultural e até político ou ambiental. Ela pode estar numa revista literária, pode estar numa conversa como essa que a gente está tendo agora. Qual é a minha seção favorita do Clique Literário? É uma pergunta difícil essa, né? Que a gente pensa o Clique Literário como um todo, né? E separar em partes, assim, é difícil. Mas olha, eu acho que assim, a gente teve momentos muito lindos no Entrevistando, onde, né, autores, ilustradores, enfim, pessoas que participam, né, do nosso catálogo deram depoimentos incríveis e emocionantes, com, de fato, um conteúdo muito, muito relevante, uma reflexão sobre literatura infantil muito potente também. Então, eu acho que ali tem momentos bastante fortes, assim. No Clique Literário tem muita coisa que a gente gosta, né? Mas eu vou destacar duas. Uma coisa que me encanta especialmente, porque me encanta especialmente são os trailers dos livros, os book trailers, que é uma forma muito eficiente e muito criativa de comunicar o que é um livro. Às vezes, num book trailer, a gente passa melhor a essência do que vai ser esse livro quando lido, do que com o autor falando ou com o editor falando. Porque, de certa forma, captura a experiência lúdica de manipular o livro, né? As animações, os pequenos textos, a trilha sonora. Então, os book trailers são assim, uma das partes que mais me encantam todo mês quando a gente vai pensar no Clique Literário. Outra coisa, as entrevistas são também incríveis, né?
porque dá acesso à mente, né, de quem pensa o livro. É muito interessante conhecer os bastidores de uma criação. Às vezes a gente está com um livro na mão e a gente não tem ideia de quantos desvios e quantos atalhos e quantos tropeços e quantos buracos e quantos saltos alguém deu para chegar naquele resultado. E conhecer o que ficou de fora, conhecer por que cada escolha foi feita, enriquece muito a experiência de leitura também. E as entrevistas são isso, são os criadores, as pessoas que participam do processo, falando de por que tomaram tais decisões, de onde nasceram suas ideias, o que eles tiveram que abandonar para poder chegar onde eles chegaram. Então essas são as duas partes que eu mais gosto, as entrevistas e o book trailer. A minha editoria favorita no Clique Literário, quando eu fiz um levantamento de reportagens, pautas, entrevistas, né, que eu mais gostei, acho que ficou claro ali que eu gosto muito do entrevistando, né? Eu gosto de ler entrevistas com autores, com ilustradores, com artistas, né, ver o que eles pensam, o que eles têm para falar sobre os livros e eventualmente até vídeos, né? Por exemplo, lá do Gente de Cor, Cor de Gente, e ali no fim da entrevista a gente tem um vídeo com o Maurício Negro e que é super interessante. E vem muita novidade por aí, você não pode perder. São novos formatos, novos conteúdos, colunistas, muitas dicas e passeios incríveis pelo Brasil. Então fique ligado no próximo ano do Clique Literário.